Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Glória a Deus, estamos juntos aí com a programação do Canal 10, trazendo para você esse programa Escalando Montanhas. E hoje nós estamos também em Josué, falando um pouco da história. Essa história é a história da Igreja de Jesus. A história da Igreja de Jesus não começou no ano, sei lá, no ano 30 da nossa era, ano 0, ou ano -4, né? Porque Jesus nasceu antes do ano 0, mais ou menos. Então, a história da igreja começou muito antes disso. Eu nem sei dizer, olha, a história da igreja começou tal dia, com tal coisa. Não sei dizer isso, porque o Senhor sempre trabalhou. Mas esse povo tirado do Egito era a igreja do Velho Testamento. Muito bem, mas hoje eu quero falar sobre, o tema será Josué e a Bíblia. Está em Josué 1, versículos 8 e 9, que eu vou ler. Josué 1, 8 e 9. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí nós lemos esses dois versículos. E ele diz aí no 8, ele diz: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer, prosperar e ser bem-sucedido. Eu quero. Eu quero prosperar e ser bem-sucedido. Todo mundo quer isso, eu também quero. E em todas as áreas. Às vezes a gente pensa primeiramente na área financeira. Eu não quero pensar primeiro na área financeira, não. Ser bem-sucedido em outras coisas muito mais importantes. Por exemplo, em família. Ser bem-sucedido na família. Ser bem-sucedido andando com Deus. Ser bem-sucedido financeiramente. Ser bem-sucedido nos empreendimentos, tipo uma empresa que eu tenho, ou que eu tenha numa fazenda que seja de minha propriedade, seja o que for. Nos relacionamentos, bem-sucedido. Quem não quer ser bem-sucedido? Próspero. Mas ele diz, está no versículo 8, né, que nós lemos: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Dia e noite. Isso aconteceu com Josué. Depois de Josué vieram os juízes. Depois vieram os reis de Israel, de Judá e de Israel. E depois veio o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Porque em alguns anos esse povo começou a fazer ídolos, todo tipo de ídolos. Ídolos dos sidônios, ídolos de todos os habitantes da região, dos amorreus, dos ferezeus, é isso, dos girgazeus,
de todos, ali não lembro os nomes. Eles fizeram ídolos como deles e adoravam esses trem. E deixaram o Deus verdadeiro, o Criador, aquele Deus que os tirou do Egito, aquele Deus poderoso, e começaram a adorar bezerro de ouro, imagem de pessoas. Havia um Deus terrível, chamava Moloque. Eles adoravam Moloque. Moloque era para ele punha fogo dentro dele, ele tinha os braços abertos, e eles colocavam a criancinha, próprio filho, colocavam nos braços do Moloque e oferecia para Moloque. Eles fizeram isso. Eles faziam trabalho debaixo das árvores frondosas. Eles tinham os prostitutos cultuais, que eram homens, e tinha as prostitutas cultuais, homens e mulheres, que faziam sexo nos templos. O negócio era feio. Com isso se arrebentaram. Agora está a Europa. Agora atualmente é a Europa. Na Europa você não pode falar o nome de Jesus. Já começou no Brasil. Proibição. Em Brasília o governo do DF, né, manda trator derrubar os templos. Ele está derrubando templos. Por que será que não derruba os botecos, né? As bocas de fumo? Não. Por que não derruba as casas dos traficantes, né? Por que não põe os assassinos para trabalhar? Não, mas igrejas, templos, eles metem o trator, assim, derruba tudo. Já derrubaram muitos, acho que umas 20 igrejas em Brasília. Não está certo, está mal construído, não tem autorização, mete o trator aqui. Por que não faz isso com as casas construídas erradas e vamos construir casas boas para o povo? Não, mas fala de Jesus, sabe, está incomodando. Jesus incomoda demais. Jesus incomoda demais. Eles preferem adorar as imagens de escultura, seja dos índios, seja dos povos. Preferem. Eles ficam brincando com Deus e brincando de deusinhos, né? Como se fossem deuses. É uma concorrência para ver qual Deus é maior, se é o Deus verdadeiro ou se são eles, né? Homens que mandam, que têm na mão o poder. Sempre aconteceu. Israel se lascou, se danou. Israel se danou, se arrebentou. Porque quem conhece e cospe no prato que comeu, está em pior situação. Pedro fala, é igual a porca que depois de lavada volta ao lamaçal. E é igual o cachorro que depois de vomitar come o que vomitou. Fala isso. Então é muito triste. Na Europa não se pode falar de Jesus, eles não gostam. Eles não gostam. Tem um país europeu, tem uma igreja chamada Hillsong. Essa igreja é muito perseguida pelo povo, seu povo. Essa igreja Hillsong é muito perseguida. O governo está perseguindo. Na Austrália, o governo está perseguindo. Porque é uma igreja que sustenta missionários, é uma igreja que faz a obra de Deus. Só que outros povos lá estão dominando. A Europa está sendo dominada pelo mundo muçulmano. Mas lá não se pode falar de Jesus. Os nossos missionários na França, eles têm a maior dificuldade para falar de Jesus para um francês. Na França, na Escócia, na Inglaterra. Há pouco tempo a Inglaterra tinha dito que ia expulsar todos os missionários evangélicos do país. E o mundo muçulmano lá está dominando. As mulheres entram nas lojas de departamentos e enchem as roupas dela de roupa e levam, não pagam. Eu não estou julgando ninguém, estou falando o que a gente vê aí. Você vê isso todos os dias. Não é escondido. Então, eu li um texto que Deus disse para Moisés, para Josué: não se esqueça disso aqui, viu, Josué? Não se esqueça disso aqui, hein?
Não se esqueça, Josué. Leia dia e noite, Josué. Atento, Josué. Atento. Fique atento, Josué. Seja forte, corajoso. Não tenha medo. Não fique espantado. Eu sou com você. Mas você tem que estar atento, Josué. As pessoas no Brasil sabem que uma Bíblia dessa aqui você compra aí. Compra-se Bíblia de graça, né? Se você chegar para alguém e dizer, eu quero ganhar uma Bíblia, você vai ganhar. Eu quero pagar 20 reais numa Bíblia, você vai pagar. Quero pagar 100 reais numa Bíblia, você vai pagar. Tem Bíblia de todos os preços. Assim, tem um certo limite para baixo, até o zero. Entretanto, a pessoa diz, mas é um livro muito grande, muito grosso. Eu não dou conta de ler isso nunca. Interessante, meu pai aprendeu a ler na Bíblia, não sabia ler direito, ele aprendeu, ficou bom de ler. A Bíblia ele lia bem, muito interessante, bem mesmo. Outras coisas tinha dificuldade, mas a Bíblia ele lia bem, ele conhecia. Ele lia a Bíblia muitas vezes, todinho. Nunca disse que era difícil, e é claro que era difícil. E é claro que ele não entendia muitas palavras. Com certeza. Mas quando uma pessoa está debaixo do poder do Espírito Santo, então ele vai ser diferente. A mensagem de hoje é a seguinte: a palavra de Deus na sua vida faz diferença hoje, vai fazer diferença amanhã e vai fazer diferença na eternidade. A falta da palavra de Deus, isto é, eu estou querendo me referir à Bíblia Sagrada. A falta da palavra de Deus na minha vida é pior do que a falta de alimento, é pior do que a falta de água, é pior do que a falta de oxigênio. É pior. Porque se me faltar o oxigênio, eu posso morrer fisicamente. Se me faltar água, eu posso morrer fisicamente. Se me faltar comida, eu posso morrer fisicamente. Mas se me faltar a palavra de Deus, eu posso morrer espiritualmente. Eu posso morrer sem Jesus. Então a palavra que eu deixo para você é a mesma que Deus deixou para Josué. Não cessas de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto está nele escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Seja próspero, seja bem-sucedido. Deus faz isso. Prosperidade, sucesso é com Deus. Prosperidade de um político ladrão não vale. Prosperidade de um traficante que está matando aí dezenas, centenas, não vale. Prosperidade do que faz um negócio desonesto, não vale. Prosperidade sem Deus não é prosperidade. Então fica essa palavra: serás próspero, bem-sucedido, por causa da obediência a Deus. Faz de nós, Senhor, faz de nós gente bem-sucedida, próspera, gente que te ama, gente que consegue honrar o Senhor, gente que consegue caminhar com o Senhor, gente que sabe que vale a pena caminhar com o Senhor. Faz de nós pessoas assim, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, a gente se vê no próximo programa marcado. Até lá. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no